Epístola aos Filipenses, capítulo 3, e vamos ler desde o versículo 14 até ao fim do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Na semana passada nós detivemos-nos sobre a nossa bem-aventurada esperança, no versículo 20. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e vimos que há uma grande diferença, ou há muitas diferenças, entre a verdade do arrebatamento da Igreja e a verdade da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo à Terra. Não vamos falar mais sobre isso, é um assunto encerrado. Entretanto, gostaria de, ainda sobre estes versículos 20 e 21, dizer o seguinte, e vou procurar ser o mais breve possível, porque temos aqui vários irmãos que nos poderão ajudar no estudo da sua palavra. Começaria por dizer o seguinte: o versículo 20 diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Isto para mim é maravilhoso. A Bíblia fala do céu e diz que o que a gente espera é o Salvador. A Bíblia diz que nós temos o céu, mas o bem mais precioso que nós temos é o Salvador. Nós não queremos nada lá do céu. Nós queremos-lo apenas a Ele, o Senhor Jesus Cristo. Não queremos mais nada. Já por diversas vezes eu tenho dito, com base nas Escrituras, que quem tem o Senhor Jesus Cristo tem tudo. Aliás, dito de outra maneira, como eu tenho dito muitas vezes, Ele é o dom, ou o presente, que inclui todos os dons, ou que inclui todos os presentes. Portanto, quem tem Cristo, tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. Há um velho hino, que eu vou ler as palavras, gosto muito deste hino. Há até uma música, e eu penso que este hino tem mais que uma música. Há até uma música que diz mais ou menos assim. Eu não vou tentar cantar. Não vou. Não vou decididamente, porque eu posso estragar a música e o hino eu não quero fazer. Vou ler a letra, que diz assim: depois que Cristo me salvou. Esta letra é fenomenal. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, sim, é céu fruir perdão aqui, no mar, na terra, ou onde for, é céu estar com Cristo ali. Mesmo no mar, no céu, na terra, em qualquer lado. Outrora, eu via longe o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Já não me importa a mim morar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, pois que, enfim, com Cristo ali, é céu para mim. Céu é Cristo. Céu não é não ser mais noite. Céu não é não ter mais dor. Céu não é experimentar mais a morte. Céu é ter a Cristo, porque ter a Cristo é não ter mais dor. Ter a Cristo é vida. Ter a Cristo é sempre dia. É Ele que é o céu. E por isso nós esperamos do céu o Salvador. Pronto, ponto número 1. Vamos avançar, que eu tenho que ser muito rápido naquilo que eu quero dizer. Dizem os entendidos que quando a Bíblia diz que esperamos, a palavra esperar na língua grega, dizem eles, isto para resumir, significa intensa avidez. É ter uma avidez, é ter um desejo intenso. Deixa-me dizer uma coisa. Eu não sei quais são os vossos desejos.
e não sei que desejos intensos é que vocês têm. Mas se há desejo intenso que nós devemos nutrir e alimentar, é o desejo da vinda do Senhor. E que de facto nós todos tenhamos este desejo intenso. Que seja um desejo intenso. Outra coisa que eu também queria chamar a vossa atenção, muito rapidamente, é que a Bíblia diz aqui nesta passagem, a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Mas eu gostava de seguida dizer o seguinte. Como é que eu vou começar? Bem, eu vou começar por aquilo que eu não queria começar, mas vou começar por ali. O versículo 21 diz que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele tem o poder de sujeitar. Aqui nesta passagem, nós vemos que o nosso Salvador não é um Salvador fraco. Sabem de uma coisa? Nós temos por aí muitos Salvadores, mas são fracos. Eu até já vi, e vocês também, e já ouviram, e já leram, e até já viram, de Salvadores ali na costa da Caparica, que alguns se afogaram-se com os náufragos. E quem diz na costa da Caparica, diz, em muitas situações em alto mar, que muitas pessoas, para tentar salvar outras, têm lá ficado. O nosso Salvador não é um Salvador fraco, é um Salvador poderoso. E nós vemos nesta passagem que ele tem poder para sujeitar. Para sujeitar. É um pensamento que mereceria alguma consideração daqueles que eventualmente falarem. Nós vemos nas Escrituras, em Hebreus 7,25, que ele é poderoso para salvar. Em 2,18 de Hebreus, lemos que ele é poderoso para socorrer. E em Judas, versículo 24, nós lemos que ele é poderoso para guardar. Nós temos de facto um Salvador, que é poderoso para sujeitar, para salvar, para socorrer, para guardar. Todos estes pensamentos mereceriam alguma reflexão, visto que nós vemos nesta passagem que ele tem poder. Cristo tem poder. Até havia um cântico no meu tempo de jovem, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Lembras disso? Tu não te lembras. Esqueci-me que tu tens menos uns anos que eu. Mas este hino é um cântico muito antigo, da juventude, eram jovens que cantavam isto, e até vos digo mais, este cântico não era cantado muito lá no norte, era cantado mais cá no sul. Mas ele tem poder. O que eu quero chamar a atenção é que ele tem poder. Poder, quem tem é ele. E digo-vos que vale a pena de facto termos este Salvador, e portanto vale a pena ter este intenso desejo, esta intensa avidez pela sua vinda, porque nós não imaginamos o que é poder. Porque tudo o que nós vemos aí à nossa volta e que a gente pensa que é poder, aquilo não é nada. Poder é aquilo que ele tem. E nós vamos ver, de facto, o poder tremendo que ele tem quando ele se manifestar. Bem, eu até vos vou dizer mais. O poder dele é tão grande que ele vai-me atrair a ele. A Bíblia diz que quando ele vier arrebatar a igreja, nós vimos na semana passada, aquilo é um poder tremendo. É um poder de atração, de sucção. É um poder tremendo. E ele vai fazer isto, não é comigo. Ele vai fazer isto com não sei quantos crentes. Uns estão na Indonésia, outros estão na Austrália, outros estão no Alasca, e é uma coisa impressionante. Eu nem quero pensar nisto. Estou a pensar apenas num pequeno detalhe do seu tremendo poder. Esta passagem diz uma coisa relativamente ao seu poder que é uma coisa fantástica. Diz que vai transformar o meu corpo. E vai transformar o meu corpo semelhante ao seu corpo glorioso. E há quem entre a explicar esta situação, para nós podermos perceber, é assim, o nosso corpo agora é animal. E o que é que eu quero dizer com corpo animal? Nós não somos bichos. Não somos animais, ao contrário do que alguns dizem. Eu sou contrário completamente a essa ideia. O ser humano não é animal. Os animais são animais. E o ser humano é um ser humano. Não há cá animais racionais e animais irracionais. O homem não é um animal, ponto, parágrafo. Mas quando eu digo que nós temos corpo animal, animal vem da palavra alma. Animal vem da palavra alma. E o corpo que nos anima, o corpo é animado. O corpo animado que nós temos é um corpo que é o corpo da alma. Este corpo fundamentalmente é o corpo da alma. Mas o corpo que nós vamos ter quando o Senhor vier é o corpo do Espírito. Portanto é um corpo espiritual. E
Por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse: apalpai e vede que sou eu mesmo. Era mesmo um corpo, não sou nenhum espírito. Mas reparem que está ligado ao espírito. Este corpo está mais ligado à alma, o outro corpo está ligado ao espírito. Isto é muito difícil, porque é muito difícil nós irmos à divisão da alma e do espírito, como a própria Bíblia diz, e só a palavra de Deus é que vai até à divisão da alma e do espírito. É muito difícil para nós dizermos isto é alma, isto é espírito. Estão unidos, intrinsecamente unidos, estão a alma e o espírito. Mas é um pensamento para nós refletirmos, eventualmente, e o Senhor poder dar alguma luz sobre ele. A Bíblia, quando fala acerca disto, diz que eu vou ter um corpo semelhante ao dele. Isto para mim é fantástico, porque a Bíblia diz que o nosso corpo, o corpo que vamos ter é glorioso, em contraste com o corpo que agora temos, que é abatido. Literalmente, no original, a palavra de corpo abatido significa corpo humilhado. Este corpo é um corpo humilhado. Nós vemos um corpo humilhado. Este corpo traz-nos uma grande humilhação. Vocês já viram o que é eu começar a não ter cabelo? É uma humilhação tremenda. Já viram o que é começar a ficar desdentado? É uma humilhação tremenda. Vocês já viram o que é eu começar a andar de muletas? É uma humilhação tremenda. Já viram o que é eu ficar acamado? Ficar tipo um vegetal? É uma humilhação tremenda. Até que o indivíduo morre e fica ali numa urna. É uma humilhação tremenda. Todo este corpo está envolvido em humilhação. É um corpo que nasce e depende dos outros. Este corpo, quando entra cheio de vigor, cheio de força e com cabelo, ainda sem dentes, mas quando ele entra neste mundo, é um corpo, reparem, mas é um corpo, tomem atenção, é um corpo humilhado, porque tem que andar com ele ao colo, ele nem se consegue, é um corpo humilhado. Mas nós vamos ter um corpo semelhante ao do Senhor, que é um corpo onde já não vamos ter mais dor, é um corpo que não vai mais envelhecer, é um corpo que não vai ter problema de dentes, nem problema qualquer de saúde, seja ele qual for. É um corpo glorioso. E diz a Bíblia, semelhante ao do Senhor. E o que eu queria dizer acerca disto é o seguinte. Nesta passagem, nós não temos o suficiente. E vocês dirão assim, estás a dizer uma heresia, estás a dizer uma passagem da Bíblia que não tem o suficiente. Não me descompreendo. De facto, esta passagem não tem o suficiente para satisfazer a minha curiosidade. Eu gostava de ter eu tenho uma curiosidade imensa, e vocês também devem ter. Eu tenho uma curiosidade de querer saber, Senhor, diz mais, um corpo glorioso, diz mais, o que é isso? Semelhante ao teu, não precisa de portas para entrar numa casa, aparece e desaparece. E até parece que é um espírito quando aparece, mas não é. É mesmo o meu corpo. É um corpo. Diz mais acerca disso. Fala mais. Esta passagem não nos diz o suficiente para satisfazer a nossa curiosidade, mas diz o suficiente para consolar a nossa alma. E diz o suficiente para encorajar a nossa alma. E para nós podermos... eu digo-vos uma coisa. Eu sabendo disto, o que é que eu quero mais? Que tremenda energia nos dá esta esperança. Que tremenda energia me dá o saber isto. O que é que diz aqui a Bíblia? A nossa cidade está no céu, de onde esperamos. Pensa nesta palavra de espera. Nós temos que tomar consciência do que é esperar Jesus. Com esta intensidade, com este ardor, nós temos que pensar no que é que isto implica, no que é que está aqui em causa. Vamos pensar um pouco. 3 exemplos. Abraão esperava uma cidade. A Bíblia diz que Abraão esperava... Eu não tenho tempo para ir ver as passagens, que eu quero dar a palavra a outro. A Bíblia diz que Abraão esperava uma cidade. Sabem qual foi o resultado? E eu dizia, que tremenda energia isto nos dá. E isto provoca um efeito tremendo numa pessoa. Abraão esperava uma cidade. Sabem qual foi o efeito dele esperar uma cidade? Não se importava de viver numa tenda. Ele vivia sempre numa tenda. E nunca se queixou de viver na tenda. E andava sempre com a tenda. E deslocava-se na tenda. E movia a tenda. E Abraão na tenda. E notem que coisa gloriosa. E o Senhor apareceu-lhe quando ele estava à porta da tenda. Quando nós esperamos, como Abraão, estar numa cidade, estar numa tenda não faz diferença. É uma coisa fantástica. E quando eu espero o meu Salvador,
que ainda não veio, estou à espera dele, eu viver nesta expectativa, nesta esperança da vinda dele, e digo-vos uma coisa, é como se ele cá estivesse. Isto faz uma diferença tremenda. Temos o caso de Moisés. Moisés. Diz a Bíblia que ele esperava as recompensas do céu. Não tenho tempo para ir a Hebreus no capítulo 11. Isto está tudo no capítulo 11, tanto Abraão como Moisés. Ele esperava recompensas dos céus. Sempre que as recompensas que nos valem, as recompensas que têm valor, são as dadas por Deus. Independentemente do povo ser terreno ou ser celestial. É Deus que dá. E Moisés esperava recompensas que Deus lhe iria dar. Recompensas que vinham da mão de Deus que está no céu. E sabem de uma coisa? Sabem qual foi o efeito disto? Diz a Bíblia que ele abriu mão dos tesouros do Egito. Viver na expectativa da vinda do Senhor traz um efeito tremendo aqui na terra. Sobre nós, quando vivemos assim. Vê o que aconteceu com Abraão, vê o que aconteceu com Moisés. Terceiro caso, tudo em Hebreus. Agora no capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, tinha diante dele alegria. Ele olhava para a frente e só via alegria. Alegria, ele olhava para a frente. Sabe uma coisa? Nós precisamos de olhar para a frente, irmãos. Vocês não podem ter uma vista curta. Vocês não podem olhar para 2 metros. Se a nossa vista for curta, aquilo que a nossa vista vai, o horizonte visual, é um horizonte cheio de problemas e de negrura, e de trevas, e de relâmpagos e trovões, ondas, ventos, tempestades. O Senhor Jesus Cristo olhou para longe e viu alegria, pelo gozo que lhe estava proposto. Ele sabia que havia um gozo que estava à espera dele. Desprezou a afronta. Quando nós esperamos qualquer coisa, isso dá-nos uma força tremenda para as circunstâncias presentes. E nós, esperando o Salvador, dá-nos uma força tremenda para as circunstâncias presentes. O facto do Senhor voltar, para nós, o facto de Ele voltar e de eu estar à espera dEle, para mim, deve ser motivo de uma vida de devoção. Uma vida de consagração em serviço a Ele. Quando nós esperamos o Senhor, a nossa vida, isto, estar à espera, traz efeitos. Como trouxe em Abraão, em Moisés e no caso do Senhor Jesus Cristo. E a nós também traz em devoção e consagração. Reparem o capítulo 4 e versículo 1. Portanto, meus amados, se é assim, meus amados, capítulo 4, versículo 1 da carta aos Filipenses, meus amados, se é assim, portanto, estai assim firmes. Não vacilem. Quais são as vossas circunstâncias? Quais são os ventos? Quais são as tempestades? O que é? Há alguma coisa que vos vai atrapalhar? Firmes. Capítulo 4, versículo 5. Fazer o que está certo. Sabem o que é que faz um indivíduo ter esta esperança no Senhor, esperar o Salvador? Quando nós esperamos o Salvador, versículo 5 do capítulo 4, nota: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O facto de eu saber que estou à espera do Senhor, que Ele está perto, isto traduz-se em equidade para todos os homens. Sabem o que é equidade? Justiça, fazer o que está certo. Fazer o que está certo. E há tanta coisa que nós fazemos que está errado, porque não temos esta intensa expectação acerca da vinda do Senhor. Tinha aqui mais coisas para dizer, mas quero-vos dizer no versículo 4. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Perto está o Senhor. Regozijai-vos. Gozo. Nós estarmos à espera do Senhor dá um gozo tremendo. Para terminar, não digo mais nada, que o Senhor nos ajude.
que o Senhor possa trazer outro irmão aqui. Estou aqui vários, José, Daniel, não é? Agora não fica à espera dos outros. Daniel, tu não tens cá estado, vai lá. Muito boa noite a todos. Não tenho estado, mas tenho ouvido, e graças a Deus pelas considerações que têm sido feitas. Eu gostaria de falar rapidamente ainda sobre este versículo 20. É engraçado que acho que já há 2 meses que andamos aqui no versículo 20 ou aqui perto, mas é extraordinário como nós temos muito a aprender com estes versículos. E há coisas que me têm ocorrido e gostaria de partilhar com os irmãos e que também com os que não são irmãos, porque este versículo fala de esperamos o Salvador. E eu gostava de alertar alguém que possa não ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador. É que se não o tem como seu Salvador ainda, não vale a pena esperar. Porque quando o Senhor vier buscar os que são seus, Ele vai levar os que são seus. Aqueles para quem Ele é o Salvador. Porque os outros vão ficar cá. E por isso, se tu ainda não o tens como Salvador, se ainda não o aceitaste como teu único e suficiente Salvador, não te adianta de nada estar à espera dele. Porque não o vais ter como Salvador, vais tê-lo como juiz. Não podes ter as duas coisas. Por isso fica este alerta. E para nós que somos crentes, eu queria fazer referência a esta palavra. Esperamos. Esperamos. A ideia do versículo é de uma intensa expectativa. Intensa avidez, exatamente. Eu referi aqui que é como, deve ser o principal foco, é como quando um noivo está na igreja à espera da sua noiva, pode estar muita gente, mas o que ele vê é a noiva, não vê mais nada. Claro que há outras coisas, há outras pessoas, mas o principal expectativa, aquilo que ele anseia mais é a noiva, e neste caso nós esperamos o Senhor. Isto não nos impede de vivermos a nossa vida normal, porque há aqui um erro em que se pode cair, que o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses 4, primeiro aos Tessalonicenses 4, fala acerca do arrebatamento e diz no versículo 16 ou 17, já não... talvez... nós nos ficarmos vivos, versículo 15, e depois no versículo 17 diz nós nos ficarmos vivos, quando for o arrebatamento. Não tenho a certeza se Paulo, naquela altura em que escreveu, esperava que o Senhor viesse no tempo da sua vida, mas talvez esperasse, mas talvez depois, com o passar do tempo, tenha percebido que afinal o Senhor não vinha já. Mas algumas pessoas de Tessalónica, interpretando mal, o que é que começaram a fazer? Começaram a viver desordenadamente. Pensaram assim, o Senhor vem, então não preciso me preocupar com mais nada. Esqueço todas as minhas responsabilidades na vida, porque o Senhor está para vir. E por isso, ele teve de dizer depois, mais tarde, teve de escrever outra vez aos Tessalonicenses, e no capítulo 3 ele tem de alertá-los. Vocês trabalhem. Porque alguns andavam a pensar que já tinham chegado os tempos do fim e que já não é preciso fazer mais nada. Não, nós temos de continuar a nossa vida normal, no nosso dia-a-dia, dar um bom testemunho, falarmos de Cristo aos outros, mas sempre com este foco, o Senhor vem. Outra coisa uma coisa que este versículo não diz, é algo que muitos fazem, oram e cantam, até... Nós não fazemos o seguinte, nós esperamos. Não diz que nós oramos pela vinda do Senhor. Eu não considero que seja correto nós dizermos, Senhor, vem. Vem já. Isso é uma oração, creio eu, egoísta. O Senhor vem para me tirar daqui das minhas dificuldades que eu passo e eu quero ir já para o céu. Paulo até diz, em Filipenses 1,
julgo, por amor de vós, ficar mais algum tempo convosco. Ele queria era partir e estar com Cristo. Mas ele julgava necessário ficar mais algum tempo com eles. Quis dizer, Senhor, vem. Porque o que é que vai acontecer? Se o Senhor vier agora, o que é que vai acontecer a algumas pessoas a quem nós falamos de Cristo? Ou pior, a quem ainda não falamos de Cristo? Qual vai ser o fim delas? Por isso, se calhar, mais importante do que estar a dizer Senhor vem, ao Senhor vem, é dizer o Senhor vem. Estás pronto? Mais importante. Paulo, há uma passagem que Paulo diz Maranata, que alguns traduzem por vem Senhor Jesus. É o Senhor vem. O Senhor vem. Mais importante que dizer ao Senhor vem, é dizer o Senhor vem. Dizer primeiro para mim, ter sempre essa consciência do que o Senhor pode vir hoje. Não me esqueço de uma vez o nosso irmão Carlos ao telefone, íamos desligar o telefone e diz-me Daniel, o Senhor pode vir hoje. E é uma verdade de lá para Alice, por assim dizer, é uma verdade óbvia, mas devemos ter sempre esta consciência, é algo que nós sabemos. Mas se calhar demasiadas vezes vivemos como se isso não fosse verdade. Portanto, vivemos sempre com esta consciência de que o Senhor vem. Claro que desejamos estar com o Senhor e não ter de passar pela morte. É algo que muitas pessoas, até com o passar dos anos, começam a dizer o Senhor está para vir, e depois começam, apesar de nós estarmos sempre a dizer que não há sinais, não há nada, dizem, ei, estas coisas estão a passar agora, o Senhor está para vir, o Senhor está para vir. Mas não deve ser essa a nossa maneira de estar. Claro que desejamos estar com o Senhor, que o Senhor venha para nos levar. A experiência da morte, apesar de não termos medo da morte, não devemos ter medo da morte. É uma experiência que, se eu pudesse, dispensava. Claro que preferia que o Senhor viesse no meu tempo de vida, mas não nos cabe a nós pedir ao Senhor isso, creio eu. Queria falar sobre esta expressão do o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quem é que tem o direito de transformar o corpo? É o Senhor. E diz, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Queria só dizer algo muito breve sobre isto. Transformar o nosso corpo, e há pessoas, atenção, isto pode, há situações em que creio que é legítimo fazê-lo. Mas transformar o nosso corpo, refiro uma cirurgia, se calhar posso entrar em situações mais como piercings, tatuagens, transformar o nosso corpo, quem é que tem direito de o fazer? Somos nós? Sou eu que tenho o direito de transformar o meu corpo? O Senhor, o corpo que nós temos é este, não gosto. Há pessoas que chegam ao ponto, ou foi notícia recente, há poucos meses, de um homem nos Estados Unidos, uma pessoa mediática, que mudou de sexo. Ele tem o direito de o fazer? Não tem. E isso é sinal de quê? De insujeição. Porque quem tem direito de transformar o nosso corpo é o Senhor. Não temos direito de o fazer. E nós vamos ter, fico contente porque só uma pequena, não é brincadeira, mas se alguém falar de um corpo maravilhoso, de alguém ter um corpo maravilhoso, ninguém se vai lembrar de mim. Eu ia pensar no Daniel, mas eu vou ter um corpo maravilhoso. E mais importante do que ter um corpo maravilhoso agora, e muitas pessoas trabalham para isso. As tais pessoas que só pensam nas coisas que são terrenas, trabalham para isso, para ter um corpo maravilhoso. Um corpo que Paulo diz, abatido. Um corpo de humilhação. A versão inglesa diz também um corpo vil. E sabem uma coisa? Este corpo, o corpo maravilhoso, nós podemos pensar num corpo fantástico, é um corpo que nos pode levar a nós ou a outros mais facilmente a pecar. Mas este corpo glorioso, vamos estar livres de pecar. O que é que nós preferimos? Preferimos um corpo maravilhoso, agora,
O que é que nos faz? Leva-nos a pecar. Moço. É neste corpo que nós pecamos? Ou preferimos, ou investimos para quando tivermos este corpo glorioso? Era só isso que eu queria deixar para os irmãos considerarem. Nós vamos concluir, visto que não há mais participantes no estudo bíblico desta noite. Só queria fazer uma ligação àquilo que o Daniel disse há pouco, relativamente a nós. Eu concordo com ele completamente, que não é adequado o crente dizer aquela oração que está no livro do Apocalipse. Ora vem, tu já tinhas feito uma referência a isso. Ora vem, Senhor Jesus. No livro do Apocalipse, como sabem, no fim do livro do Apocalipse, há uma pequena oração que diz: ora vem, Senhor Jesus. E então vemos alguns crentes que vivem na dificuldade de não saber o que é que devem fazer. Quer dizer, agora, se devem dizer Senhor vem, ou se devem dizer assim: Senhor, não venhas ainda. Não venhas ainda. E porquê? Primeiro, aquela oração do Apocalipse, como nós vimos na semana passada, não se enquadra na dispensação da graça. Aquela oração do Apocalipse está na linha profética, tem a ver com a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, não tem nada a ver com a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. A oração é mesmo: Senhor, vem ao teu reino, e o reino vem com ele, portanto ele vem. Pai nosso que estás nos céus, venha ao teu reino. Portanto, na linha profética, pedir para o Senhor vir face à terrível aflição, como nunca houve nem tampouco vai haver, é normal todos os crentes orarem dessa maneira. Hoje não é correto os crentes dizerem Senhor vem. Porquê? Agora queria que vocês pensassem. Porquê é que não é correto? Então acham que está correto e eu dizer, como disse o Daniel, ele subentendeu isso: Senhor vem. E estão pessoas perdidas ainda. Olha, se os crentes que me antecederam dissessem Senhor vem, e o Senhor ouvia as orações dele, eu não me tinha salvo. Eu não me tinha salvo, o Senhor tinha vindo no tempo deles, eu ainda não era crente, e eu ficava perdido. Portanto, de facto, dizer Senhor vem não é de acordo com a dispensação da graça. Mas dizer às pessoas: olhem que o Senhor vem, prepara-te e tem cuidado, e depois podes não ter tempo, isso é correto. Portanto, eu espero que tenham percebido a diferença, porque senão vocês ficam numa situação de contradição interna, interior, em que não sabem. Por um lado dizem: pá, Senhor, ainda tenho o meu familiar que eu gostava que ele salvasse, Senhor, salva, mas ele não se converteu. E depois a seguir dizer: Senhor vem. Mas se eu disser Senhor vem, não posso dizer Senhor. Estão a ver a dificuldade? É uma dificuldade tremenda. Que o Senhor nos ajude.